comunidade! Estamos de volta com mais um Board Tea, senhoras e senhores! Olha que maravilha, no raiar do sol, no arder da tarde, no cair da noite, você vai ouvir um pouquinho sobre board game RPG, senhoras e senhores! Muito bem, eu sou o Diogo Braga, o Didi Braguinha, e como sempre um host bosta pede convidados de garbo e elegância. Senhoras e senhores, ele que já é de casa, Fabrício, diretamente do Aftermath! E aí, rapaziada, eu só quero dizer que o meu preferido era o Nelson Piquet. Olha aí! Caraca, puxou também, apelou aí. Olha lá que maravilha. E diretamente do IAI tem jogo ele, o senhor Greyjoy. Não é Greyjoy, quanto é o nick no BGG? Greyhawk. Olha só, ele diretamente do IAI tem jogo Kaká! Carlos Couto. Galera, e eu, ao contrário do meu amigo Fabrício, não gosto do Ayrton Senna. Vamos que vamos. Que isso? Então, se você é ao contrário e não gosta dele, tamo igual, porra. Então, beleza. Você também não gosta dele? Então, beleza. Então, tamo indo. Não, porque o Piquet é meu preferido, porra. Não, é porque eu não gosto mesmo, cara. Assim, eu não gosto de com força. Mas por quê? Caraca, bem, vocês já viram, a gente tá nesse começo de programa agora, falando sobre pilotos de Fórmula 1. Você já viu, obviamente, pelo título e por esse papo inicial, que o programa de hoje é pra falar sobre um jogo de corrida ou jogos de corrida. Mas você só vai ouvir isso depois dos recadinhos. Primeiro de tudo, agradecimentos à galera da Promobit. Você que não estava sabendo, agora fique, porque a partir do episódio passado, a Promobit é a nossa parceira oficial do Board Tea. E ela entrou aqui, comprou o nosso barulho, fazendo com que a gente pudesse lançar um episódio por semana. Sim, galera, o Board Tea agora ele é semanal, graças aos amigos, aos parceiros da Promobit, que investiram nesse podcast e em alguns outros podcasts também, e nos deram a oportunidade de fazer um episódio por semana. Então, Promobit, muito obrigado. E você que está ouvindo, querido amigo, para agradecer, né, essa parceria, vai dar aquela entrada na Promobit. Eu vou te explicar o que é a Promobit. A Promobit, para quem não sabe, é um site de promoções. Ela não é só um site, ele é um aplicativo. Você pode baixar o aplicativo, que eu acho até melhor. Você baixar o aplicativo e você vai receber neste aplicativo, neste local, as melhores promoções da internet. Ele é, na verdade, uma grande comunidade de promoceiros, de pessoas que curtem promoção, que estão sempre atrás, e eles mandam as promoções que eles encontram pela internet pra galera da Promobit, que dá aquela olhada, confere, vê se os links estão direitinho, se a promoção é válida, se não é furada, se o site é de confiança, passa por todo esse aval, por toda essa segurança que a galera da Promobit, né, os funcionários da Promobit provém, e só depois dessa checada aí, a Promobit libera essa promoção oficial lá no site. Por dia são até 500 links novos aparecendo lá diariamente pra você poder ver promoção de diversas áreas. No nosso caso, board game, que a gente sempre adora, eu tô sempre de olho lá, mas tem promoção pra tudo, calcinha, cueca, meia, televisão, celular, o que você imaginar, a galera encontrou promoção, eles jogam lá na Promobit. Então, não perca essa oportunidade, clica no link que está aqui no nosso post, porque quando você acessa pelo link, fica registrado que vocês acessaram através do Board Tea, e isso ajuda muito a nossa divulgação. Então, eu fico muito agradecido se você puder fazer isso agora. Pode pausar, pausa o programa agora, entra lá, dá aquela conferida, ou guarda pra depois do episódio, mas não deixe de entrar na Promobit, porque é uma maneira que a gente tem de apoiar quem nos apoia. É isso, galera. promobit.com.br, ou se possível clica nos links ou baixa o aplicativo, tudo aqui no link na descrição dessa postagem. Entra lá, não perde tempo. Valeu, vamos pro episódio. Existem diversos jogos de tabuleiro de corrida, existem diversas maneiras de você competir numa mesa com velocidade, e hoje nós vamos falar sobre Rallyman GT. Todos ouviram, né? Ouvimos, sempre. Por que eu tô falando isso? Porque antes da gente começar a gravar, o Kaká, safado, já começou a fazer as comparações com Fórmula D, que é um fanboy do Fórmula D. Ele já veio lá porque... Não aguenta, né? Não se aguenta. Ó, mas hoje a gente vai falar um pouquinho do Rallyman GT, que foi um jogo que chegou, pelo menos pra mim, agora em 2020, no auge da pandemia, e foi talvez um dos jogos mais jogados do início da pandemia virtualmente. Para ser bem honesto com o público, o queridíssimo público ouvinte aí, eu nunca toquei na caixa do Rallyman GT. Nunca jogou o físico, né? Tu só jogou a versão do BGA, não é isso? Eu só joguei a BGA, exatamente. E até porque ele não saiu no Brasil, né? O Rallyman GT, ele não saiu aqui. Só tem o
físico dele do Kickstarter. Eu já tive o prazer de jogar a versão física. Porque você tem amigo rico, cara. Não, o Márcio participou do Kickstarter dele. Né? Mora na Tijuca, teu vizinho, 2 quadras da tua casa. Então é rico que nem você. O que só comprova a minha tese que você tem amigo rico. Ah, tá certo isso aí. Então, cara, o Rallyman GT, ele foi um financiamento coletivo, né? Porque ele é uma reimplementação do Rallyman, que é um jogo de 2009, se eu não me engano, por aí. Sacou? É um jogo mais antigo, é de 2009 o Rallyman. E ele meio que fez uma reimplementação dele a partir do financiamento coletivo. Aí criou o Rallyman GT. Então eu joguei a versão física dele, joguei mais 2 partidas, né, com o pessoal da Fiel, e ele ficou meio que de lado, porque como a gente tem uma rotação de jogos muito grande, né, jogos novos pra jogar, ele ficou meio de lado. E cara, pra mim o Rallyman GT no BGA foi um dos salvadores no início da quarentena. Né? Pô, cara, eu tava vendo aqui que o Rallyman de 2009, ele ficou ele ficou out of print, né, sem cópia, por quase 6 anos, e mesmo Isso assim, aí. a comunidade enlouqueceu. A comunidade, porra, parece uma comunidade bem forte, assim, do Rallyman. Se manteve fazendo campeonato, fazendo 1 milhão de coisas aí, mantendo viva aí a chama. Ele tem algumas, o primeiro jogo, né, de 2009, ele tem expansão, acho que chama Rallyman Dirt, e eles conseguiram manter o jogo vivo até hoje, que saiu depois do Rallyman GT. Grande parte dos mapas, né, das pistas que tem no Board Game Arena são feitas pela comunidade. E em 2021 vai sair a reimplementação do Rallyman Dirt também. Olha! Não, e o bacana do Rallyman, assim, eu joguei a primeira versão de 2009, eu joguei, sei lá, em 2012 ou 2013. Ele, assim, é um jogo surpreendente, assim, porque você tá acostumado a jogar jogos de corrida de uma forma, pô, vamos correr pra ver quem ganha. Ele, como ele introduz a parada de você, pô, fazer tempo da pista, é meio doido, assim. Então, a primeira vez que eu joguei, eu falei, caraca, que jogo sensacional. Ele é bem diferente nesse aspecto, né? Ele traz uma parada nova pro simplão, que é jogo de corrida, né? O Puncher Luck, ele te força a não ser aquele cara que sai correndo que nem um desesperado. Você vai gerenciar mais o seu risco ali, né? Porque se você chegar e sair rolando tudo direto, vambora, tu pode rodar, bater o carro e o prejuízo é enorme. Eu já perdi na primeira curva por causa disso. Pô, cara, isso é uma coisa que a gente vai falar, mas uma coisa que é importante a gente dizer que o Fabrício começou a falar, e eu acabei interrompendo, foi que o Rallyman GT, ele foi um dos jogos mais jogados no início da nossa quarentena e salvou as noites de jogatina aí. Acho que, na verdade, ele foi o grande jogo que sustentou durante o primeiro começo da quarentena, que mostrou que era possível a gente fazer nossas jogatinas online, né, cara? Sim. Ele foi lançado logo assim, lá no finalzinho de março, né? Rolou até uma acelerada. Ele foi colocado no Board Game Arena e, cara, eu tava até conversando com o Cacau hoje de tarde. Eu fiz várias gravações dele. Eu acho que eu só botei um review, um gameplay dele no canal, mas eu acho que eu tenho mais de 7 ou 8 jogos gravados, porque todo mundo queria jogar. Porque é um bom jogo, é uma ótima adaptação pro meio digital, e era naquele início de que a gente não pode sair de casa pra fazer nada, né, cara? Total. Não, e regras simples, né, cara? Ele é um regra simples, com um range grande de estratégia e de matemática que você tem que aplicar em cima disso, o que transforma o jogo realmente num jogo muito bacana, muito bom, assim. A gente cansou de ensinar pras pessoas na hora de jogar, né, cara? Em 5 minutos, cara. 10 minutos a gente explicava pra live, fazendo live às vezes. Pegava a galera do chat que tava na live e falava, gente, quem quer jogar? O cara entrava, a gente, funciona assim, 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 assado. O cara curtia e vambora, mano. Total, cara. Mas, vamos começar aqui nas regras, eu acho. O bacana de explicar é o seguinte. O Rallyman é um jogo que tem um tabuleiro modular, né? São hexágonos que você vai colocar, e aí você forma a pista. Você vai formando as pistinhas. Pista montada, você bota os seus carros lá no grid de largada, e você tem um set de dados. Isso depende muito do tipo da categoria de carro que você tá usando, do modelo dos carros que vão competindo, mas a categoria vai determinar, se não me engano, a quantidade de dados que você tem. Mas a quantidade de dados é igual... De aceleração, né? A quantidade de dados é igual pra todo mundo. É os dadinhos pretos. São os dadinhos pretos, exatamente. Os dados, eles são os responsáveis pela sua aceleração. Então, cada dado que você joga é um espaço que você vai preencher na pista. Você vai literalmente pegar o dado e colocar naquela pista, pra depois que você jogar todos os dados, você vai pegar o seu carrinho e vai botar no final no último dado lá que você colocou, é o local que o seu carrinho chegou. E qual é o grande lance, né? Cada aceleração, cada marcha que você passa é um dado que você joga. Então, vamos supor que você vai jogar 3 marchas, tá? Vai lá, 1, 2, 3. Tá lá, 3 dadinhos que você jogou. Você aloca o dado de acordo com a marcha que você tava. Se você tava na marcha 1, o próximo dado ou é 1 ou é 2. Se você tava com o carro na 3, o próximo dado só pode ser 4, 3 ou 2. É o mesmo, um a mais, um a menos. Não, mas os dados têm a mesma parada, né? Ele não... Não, você aloca o númerozinho. É porque os dados, eles são iguais, né? 1, 2, 3, 4, 5, todas as marchas são iguais. Sim, as marchas são iguais, Isso. Pois é, eu fiquei confuso com isso, porque como eu só joguei o virtual do jogo, não peguei o dado na mão, né? E eu só rolava lá. Mas tecnicamente todos os dados são iguais, só que cada um representa uma marcha. Tem a primeira marcha, a segunda marcha, a terceira marcha, a quarta e tudo mais. Quando você joga o dado, você pode tirar um sucesso, que significa que você conseguiu passar a marcha direita e avançar com o seu carro, ou você pode estressar o seu carro. Você pode tirar um estresse, né? Que é um pontinho de exclamação. Quando você tira esse estresse,
estresse, o que significa? Que se você juntar 3 estresses na sua rolagem de dados, o seu carro vai girar. Você vai perder o controle e o seu carro vai capotar. E aí existem algumas variáveis para determinar como o seu carro capota, que vai depender da velocidade que ele tá, em que marcha que você tava quando você tirou, quando você capotou e tudo mais. Então, basicamente, é um jogo que a gente não pode deixar de dizer que, de certa maneira, é um jogo de alocação de dados. Porque você aloca o dado ali na parada, apesar de não é bem isso, mas tá lá, você vai alocar. E as marchas, elas são desse jeito. A diferença da marcha 1 pra marcha 2 é nenhuma. Você vai rolar um dado que é basicamente o mesmo. Só que é um dado representando a primeira marcha que você coloca na pista e um dado representando a segunda marcha, né? E nesses dados tem faces que são as exclamações. Isso. E dependendo de qual modo você esteja jogando, se você tirar determinados números de exclamações, na maioria das vezes é 3. Isso vai depender muito do tempo, se estiver chovendo e tal, por aí. Mas na maioria das vezes são 3 dados de exclamação. Se você tirar 3 dados de exclamação na sua jogada, teu carro capota, vira, causa um acidente. Isso. Somado aos dados de aceleração de marcha, né, do campo, para você poder acelerar, você tem os dados de freio, são os dadinhos vermelhos, que tem essa mesma funcionalidade. Você vai rolá-los e você não pode tirar a exclamação, né? A exclamação é ruim. Você pode até tirar a exclamação, você não quer. Você vai rolar. Se não sair a exclamação, ótimo, você conseguiu frear. E você tem dados também branquinhos, que são dados onde você estica a marcha, e os dados tem dado de nitro, que você pode dar um burst na sua marcha, verde, onde né? o dado verde, exatamente, que é um dado, é como se você literalmente acionasse um nitro no seu carro. Então você permite com que o seu veículo, ele suba uma marcha a mais do que o normal. Porque na regra da vida, da física, você tá dirigindo o seu carro, você não sai da terceira pra quinta. Você perde potência, não faz sentido. Então pra você sair da terceira pra quinta, numa passada de marcha, você precisa injetar alguma coisa no motor, o nitro. E aí você faz isso, ele ganha uma velocidade. Eu tô tentando criar um paralelo entre a vida real e o jogo de board game, tá? Não me julguem. Mas é mais ou menos isso. Então, quando você aperta o nitro, você tem a condição de pular uma marcha, então você ganha uma velocidade. Por que pular uma marcha? Por que eu quero pular uma marcha? Porque quando você tá preparando os seus dados pra botar na mesa, você tem que botar os dados em ordem. Ou em ordem crescente, ou em ordem decrescente. Se você botou 1, o próximo dado tem que ser o 2. O próximo 3 e o próximo 4. Se você botou o 5, você vai botar ou o 6 na frente dele, que é a sexta marcha, ou a marcha 4, que é uma redução. Então, quando você tá setando, às vezes você na rodada anterior, você parou na marcha 4. E você vai começar agora de novo. Se você começar na marcha 4, você vai botar 5, 6 e você não pode mais botar dado, por mais que você tenha dado na mão. Porque você não tem como botar o 1, 2 e o 3, né? Você não tem como. Você não tem como reduzir sua marcha pra isso. A não ser que você use esses dados especiais. Ou pra você aumentar o valor do dado, ou pra você reduzir o valor do dado com o freio, com o vermelhinho. Só que todos esses dados adicionais aumentam a possibilidade de você tirar a desgraça da exclamação, que é responsável pelo maior... Pra mim é um dos jogos com o maior número de acidentes que eu já joguei, cara. Sim, e o que força ele a ser isso, né? Porque muita gente pode se perguntar, mas por que eu vou diminuir ou aumentar? Porque as curvas do tabuleiro, eles te dizem qual é a marcha que você tem que estar passando ali na hora. Então fica esse jogo, né? Porque, assim, traçando esse paralelo com a vida real, você nunca vai entrar na curva na sexta marcha ou rasgando a porcaria do chão, né? Você precisa dar aquela reduzida justamente pra não poder rodar na pista ou capotar. Fala isso pro Piquet, fala. Poder não pode, mas se você quiser, você beija o muro ali, né, compadre? Isso é uma coisa importante porque a dificuldade da pista, ela é muito determinada pela dificuldade que as curvas têm. Então, quanto mais curva fechada, quanto mais curva difícil de se fazer, menor o valor dos dados que você tem que ter pra entrar e pra sair dela, pra percorrer a curva, né? No quem jogou Fórmula D, que tá ouvindo, a gente tem algo bem similar no Fórmula D, que toda entrada de curva você tem que fazer algumas paradas, né? Você vai virar, sei lá, uma curva pra direita e tal, uma curva meio fechada, 90 graus, você tem que, sei lá, reduzir 2 vezes. Você tem que parar o seu carro 2 vezes dentro daquela curva pra depois seguir o seu traçado sem estressar o seu carro, sem dar dano em pneu, motor, o que quer que seja, dependendo do modo que você está jogando. Nesse jogo, você também você também se arrebenta, mas você não, pelo menos no modo que a gente jogou, né, a gente não dava dano no carro necessariamente. Eu não sei se tem algum modo que dá dano no carro. Tem? Tem, sim. A gente jogou a mecânica do Fórmula D mais tranquilinha. Não, do Rallyman. Em ambos, né? No Rallyman, quando você tem dano, você toma dano, você flipa. Você perde dado, cara. Você vira o carrinho, né? Você vira o carrinho. Vira o carrinho. Perde uma rodada, não é? Não, você
você perde, além de você sair da curva, você vai tirando o dado. Tem essa parada. Além de você sair da curva, você vai perdendo o dado de aceleração, ou de freio, ou de esticada. Você tira um marcador randômico que vai dizer o que aconteceu com você. Isso. Entendeu? Então, além de você ter a penalidade de ter rodado, teve alguma coisa com o seu carro ou não. Pode não ter acontecido nada. Você simplesmente contou. E como é que você mede isso? No tabuleiro, você, em cada hexágono, tem uma bandeirinha que é uma cor, que vai do amarelo, laranja e vermelho. O amarelo, se você sofrer um acidente ali, tá tranquilo, você tem menos chance de dar problema. No vermelho, que é a maior na graduação, as chances de ter um problema com o seu carro são maiores, entendeu? Então você fica ali naquela fase. Isso também vai levar em consideração a marcha que você tava dentro daquele espaço, ele vai contabilizar isso pra saber o quanto foi grave o seu acidente. Então, basicamente, o Rallyman GT é um jogo onde você vai rolar dados pra conseguir ter os sucessos necessários e avançar a quantidade de marchas, né? A quantidade de dados disponíveis que você tem e fazer sua rodada. Cara, o jogo é basicamente isso que a gente falou. Não tem muito mais pra se falar, tem algumas exceções, algumas coisinhas ali que a gente, durante a jogatina, você vai pegando, mas o jogo ele é basicamente isso. E isso é uma parada que é maneiríssima, porque, cara, é pensar, não é lembrar da regra. Uma pessoa pode saber a regra e vambora, meu irmão, porque o resto tá pensando, lembrando que tem que fazer o cálculo das paradas, e eu acho que ele é um jogo, ele me lembra, óbvio, não tem, eu também acho que jogo de corrida acaba, os clássicos, pelo menos, esse puxa um pouco por um modelo clássico de jogo de corrida, ele não tem aposta envolvida, não é igual aquele Downforce, que a Galápagos trouxe, que eu particularmente não gosto muito, ou o próprio Camel Up também, que eu não gosto tanto. Eu fiz e não vale a pena, tá? O Camel Up é legal, mas... É um party game caótico divertido, é isso. Eu também, eu sou da turma que não curte muito o Camel Up. Eu gosto do Downforce, mas o Camel Up não me desce. Pois é, eu entendo que ele chamar jogo de corrida, sabe? É um jogo de corrida. É um jogo de aposta, na verdade, né? Ué, né? Ele é um jogo de aposta. É um jogo de aposta. Pois é porque ele tem a corrida ali envolvida, né? Os camelos definem. Tipo Jamaica também, o Jamaica. O Rallyman GT, ele é um jogo de corrida onde não tem aquela coisa de rolar o dado pra ver quem tira mais, não é isso. É de gerenciamento de risco. Você administra o quanto você vai forçar do seu carro, né? Durante a corrida. Isso é uma parada que existe um profissional numa equipe de Fórmula 1 que comanda isso, sacou? Que é um fiscal lá de risco, de quanto o cara pode forçar o carro. Tira o pé, fortalece, pode meter o pé agora, segura mais. Verdade, cara. Você me lembrou uma coisa importantíssima que a gente tem que falar do Rallyman GT. Existe uma dinâmica no Rallyman GT que ela é um adendo, mas ela traz talvez um dos grandes pontos altos do jogo, que é o forçar a aceleração. É meter o pé na tábua, né? Acho que em português tava lá meter o pé, uma parada assim. Isso. Qual é o lance do jogo? Você pode rolar, chegou a sua vez de jogar. Eu posso rolar cada marcha de cada vez. Eu rolo a primeira marcha, segunda marcha, terceira marcha, eu posso jogar um de cada vez. Qual é a vantagem disso? Que eu vou assistir, eu vou olhando os dados e vou vendo a progressão, quantas exclamações eu tirei. Por exemplo, rolei o primeiro, saiu exclamação. Rolei o segundo dado, saiu exclamação de novo. Eu falo, porra, minha sorte foi embora, né? Eu não vou rolar o terceiro, bro. Se não me engano, quando você rola os dados um de cada vez, você pode decidir, olha só, não. Você pode parar. Essa é a diferença. Então é isso. Vou parar por aqui pra não dar merda. Exatamente. Então quando você rola separado, você escolhe a hora que você vai parar. Você fala, pô, rolei o primeiro e o segundo, já tirei 2 exclamações. Se eu tirar a terceira exclamação, meu carro vai virar. Então eu não vou rolar a terceira exclamação, não vou rolar o terceiro dado, porque tá com esse risco alto, parei de rolar, vai dar ruim. Passo a minha vez. Show. Esse é o básico do jogo. E Diogo Braga, por que vale a pena meter o pé? Por que precisa ter coragem? Caro Fabrício, primeiro de tudo que não é que vale a pena. Primeiro você tem que ter coragem. Depois de ter coragem, você pensa se vale a pena. Porque, cara, meter o pé é uma ação que você escolhe e fala assim, eu vou meter o pé. Antes de você jogar. Antes de você jogar todos os dados, você vai falar assim, rapaziada, vou meter o pé. Você bota os dados na mesa... e fala, vou meter o pé. Cara, você joga todos os dados que você quer ao mesmo tempo. Cara, qual é a vantagem ou a desvantagem disso? A desvantagem é, você não vai poder escolher a hora que você vai parar de rolar. Porque você vai rolar todos os dados. Se caírem 3 exclamações, você rodou. Você vai rodar. Acabou. Vai rodar o carro, babou. Agora, se você conseguir passar bem sucedido, você ganha estrelas pela sua super aceleração. Os raiozinhos, né? Raiozinhos, exatamente. São os raiozinhos. E os raiozinhos, o que eles fazem? Eles te dão rolagens bloqueadas. São sucessos automáticos. Toda vez que você gasta um raio, você pega um dado e já bota ele no sucesso garantido. Então, é maravilhoso, porque você vai acumulando raios. E acumulando, exatamente. Porra, chega no final da corrida, meu irmão, você vai gastando essa porra. Ou chega numa curva difícil, sacolé? Tu vai queimando o dado. Eu joguei uma partida que um brother nosso, o Ederson, o cara tinha 13 raios, faltando 2 curvas pra acabar a prova. Não tinha mais como ganhar dele. O cara ignorou 13 rolagens. Então, ele entrava na curva, mano, de pé embaixo
embaixo e vambora, mano. O cara louco, parece aquele filme Táxi, né? Vinha de pé embaixo, metendo cavalo de pau na curva, que nem um louco. Por quê? Porque ele teve coragem lá atrás, conseguiu acumular, e esse raio é como se o cara ficasse experiente na pista, né? Ele simula isso. Pô, o maluco já tá experiente, ele tá ligado. Ele não tá de bobeira na pista. Então, chegou no finalzinho, cara, ele, meu irmão, vou fazer aqui, vou fazer assim. Pegava os 6 dados dele, colocava os 6 na mesa, com uma curva absurda. Aí ele, beleza, que eu ignoro. Caraca, que canalha, mano. É óbvio que ele chegou em primeiro. Não, mas olha, às vezes, dependendo da pista que você tá, 13 raios não são o suficiente. Eu acho isso bacana porque acaba dando um certo equilíbrio, né? Porque eu quando eu comecei a jogar o Rally GT, eu comecei uma estratégia da seguinte forma. Toda vez que eu começava as primeiras curvas, toda vez que eram as minhas primeiras rodadas, eu fazia com pé no fundo. Era pé no fundo. Pá, pé no fundo. E aí eu tava rolando todos ao mesmo tempo. Pra quê? Porque eu queria acumular raios. Pra no meio e no final da partida, eu ter a segurança de poder pedir mais do carro. E sabendo que, ó, tirei já 2 dados, então eu vou usar raio aqui no restante. Só que o lance é, dependendo do nível de dificuldade da pista, você, pra ganhar velocidade, tá numa disputa final ali, no meio, num momento conturbado, você vai querer esticar, você vai querer forçar o seu carro, você vai querer botar ele no limite. E às vezes tu vai ter que entrar numa curva botando 2 dados de freio. Acumulando dado de freio pra caceta. E o dado de freio tem mais exclamação, né? Tem que anotar isso aí. Tem mais exclamação e te dá... Você chegou na curva na 6ª marcha. Tu quer, frear porque a curva é a curva de nível 3. Tu vai meter 3 dados de freio. Meu amigo, você já chegou na 6ª marcha. Você já gastou dado. Você vai botar mais 3 dados vermelhinhos ali. Olha a quantidade de rolagem que você vai fazer. Olha a probabilidade de você tirar exclamação nessa parada. E aí o cara, preocupado em não tirar exclamação, ele vai queimando raiozinho. Então numa pista complicada, esses 13 raiozinhos, eles vão embora. Aí vão embora às vezes em 2 curvas mesmo, cara. 2 uma curva, o cara já gasta 13, 8 e, ele tá aproveitando pra ir embora. É ótimo por quê? Porque ele vai ter uma vantagem absurda. Ele garantiu no início da corrida dele, ou em momento anterior, uma corrida mais tranquila na frente. Ele se arriscou no início, né? Isso. Se arriscou mais no início pra garantir um final mais tranquilo. Tem gente que faz ao contrário, né? Garante o início tranquilo, quer se arriscar no final, um abraço. Não, e é uma coisa que força também os outros jogadores a ficarem de olho. Porque se você vê que um jogador começa a fazer isso o tempo todo, cara, se você não vai tentar conseguir os seus raios também, tu vai ficar pra trás. Tu vai dirigir que nem a tia velha, tu não vai conseguir não, cara. Não vai chegar mesmo. Mas deixa eu te dizer, cara, eu acho que o cara que vai estressando o carro no início, pisando o pé no fundo e tal, realmente ele vai ter uma vantagem porque ele tem a segurança. Mas ao mesmo tempo, o que eu acho que existe um balanço legal no jogo é que você, se fizer uma corrida perfeita, se você jogar nas probabilidades, puxar um pouquinho ali, tirar um pouco o pé aqui, você ainda assim consegue competir com esse cara que meteu o pé fundo. Aí a diferença é, o cara vai estar muito mais tranquilo do que você no final da partida. E você vai estar se descabelando, preocupado, contando migalha de dado na ponta do dedo, e o cara vai estar jogando a porra toda e dane-se, maluco. Tá nem aí, sacolé? Ele tá puxando tudo possível. E você não, você vai estar preocupado. Então eu acho que é uma questão de conforto, de certa forma. Bem, e se você tentou a sorte e quebrou a cara, né? E causou um acidente... Cara, você hoje não vai conseguir falar uma frase mais propaganda do que essa, cara. Anúncio na Rede TV. Vem comigo, olha só. O que acontece? Você quebra o seu carro, você tem algum tipo de punição. Então ele tem 2 formas. Existe um modo do jogo que o tempo, né? O tempo, quando eu digo se tá sol, se tá chovendo, muda. E você pode parar nos boxes para fazer alteração de pneu. E caso você tenha sofrido algum acidente e tomado algum dano, você pode parar para se reparar. Mas qual é a parada? O box não é que você tem que dar uma volta completa e parar no box, no sentido figurativo que você está acostumado numa corrida normal. O parar no box dele é a qualquer momento que você esteja em uma das pistas laterais, que tem circuito que tem 3 faixas, né? Então, se você estiver nas faixas laterais e você estiver na marcha 1, você pode optar por parar nos boxes. Aí, dependendo do que você for fazer, você vai ficar tantos turnos parados ali. Eu, Fabrício, te juro, nunca parei. A maioria das partidas que eu joguei foram partidas de 1 ou 2 voltas. Cara, eu vou com o carro cacarecado mesmo, maluco. Eu vou, porque se tu parar... Só teve uma vez que eu parei por causa do tempo que mudou. Porque eu tava com pneu liso, começou a chover, aí muda a configuração dos dados pra quem tá com pneu liso na chuva. Então é uma configuração diferente. Vai tirar mais exclamação. Você vai rolar menos dados, você vai ter menos... Você vai dar mais devagar, entendeu? Você não vai ter tantos dados como o cara que tá com o pneu certo. Então você tem que saber ponderar isso. É engraçado isso porque a priori você perde um pouco do lore, né? Porque você pode parar em qualquer lugar e fazer essa mudança. Mas ao mesmo tempo, cara, é um prejuízo tão grande você parar desse jeito.
que pra mim tá ok. Na verdade, é porque a maioria das vezes que a gente jogou, Diogo, foi a de uma volta. A gente dava uma volta só. Eu só joguei de uma volta, nunca joguei mais. Exatamente. Eu já joguei uma de 3 voltas. Eita. E aí, maluco, se você deu ruim, se mudou o tempo na primeira volta, tu vai ter que parar, porque na verdade todo mundo vai parar. E aí, se tu não parar, quando todo mundo voltar, vai todo mundo jogando normalmente, tu com um dado a menos, entendeu? Então fica meio que aquela estratégia de uma... E isso que eu acho maneiro, né? Tem aquela estratégia, a dança dos boxes que o pessoal fala na Fórmula 1, né? Do cara entrar e sair ao mesmo tempo pra poder botar o pneu certo na hora certa. Então começou a chover. Teve uma vez que eu tava jogando que um amigo nosso, ele mudou, causou um acidente, aí rolou uma seleção de evento. Começou a chover. Então todo mundo teve que mudar a configuração do dado. Porra, eu por sorte tava numa pista lateral e com marcha 1 pra poder entrar numa curva. Aí eu falei, box. Na hora eu entrei no box, troquei pro pneu de chuva e vambora, cara. Pô, boa. Ganhei? Não, porque eu voltou pro seco logo depois, né? Então quebrei a cara. Mas foi. Tu tá em São Paulo, né, maluco? Que chove e faz sol em, sei lá, 20 minutos. Isso aí. Tanto faz. Isso aí. Pô, cara. Ó, esse jogo é muito bacana. Eu achei ele um jogo muito divertido. É um jogo excelente de introdução pras pessoas novas, assim, porque ele é bem intuitivo, muita coisa. Mas tem uma parada que eu não gostei dele, cara. Eu acho que a corrida, pras pessoas que quando sabem jogar, ela se define muito no início, saca? Ela fica... todas as vezes que eu joguei esse jogo, sei lá, acho que umas 12 partidas, vou botar as 12 partidas, eu não lembro exatamente. As corridas, elas meio que se definiam no começo. A pessoa, quando ela mandava bem no início da corrida, ela tinha que fazer uma besteira muito grande pra poder perder, pra poder ficar em último, por exemplo. Ou ela ia ficar em primeiro ou ela ia ficar em segundo, sabe qual é? E isso é uma parada que eu não... sei lá. Tu não curtiu, tu não achou maneiro. Pois é, eu entendo que Fórmula 1 seja isso, né, Kaká? Tipo, todo mundo tá no mesmo nível. Todo mundo tá acelerando. Eu acho pra mim, assim, nos jogos em geral de corrida, isso acontece muito. Se o cara é visivelmente melhor na rolagem de dados ou na posicionamento da pista, ele impreterivelmente vai ganhar. Ele só vai perder se ele fizer cagada. E isso acontece no Rallyman, acontece no Fórmula D, acontece, cara, com uma frequência que eu até acho maior do que deveria acontecer. É porque tem a sorte do dado, né? Eu acho que tá na medida certa. Eu já vi partidas onde o último cara nas 2 primeiras curvas foi o cara que ganhou, porque o primeiro colocado não soube gerenciar o risco dele, porque na verdade acho que então, fez cagada, não jogou direito, foi cagada. Na verdade não foi, cara. Na verdade, o cara acabou na frente dele e acabou fechando ele, botando ele num caminho pior pra fazer. Aí o cara deu azar, passou naquela curva que já dá exclamação automaticamente, sabe qual é? Tem isso. Tem locais da pista que te estressam, te dão uma exclamação automática. E você te dá um estresse automático. Tá calculando tudo. Então, o que eu penso? Eu penso que o Rallyman GT, sim, a pessoa que se administrar melhor na frente no início da corrida tem mais chance de ganhar, mas é uma gestão de risco do início ao fim. Não significa que o cara que estiver tirando onda lá na frente vai ganhar, porque ele pode garotear, ele pode ter um problema, por exemplo, a regra do quem joga primeiro. Quem joga primeiro é sempre quem tá por dentro da próxima curva com a maior marcha. Eu já vi várias pessoas bloquearem outras, porque também tem uma regra muito importante que a gente esqueceu de comentar. A de ultrapassagem, né, cara? A de ultrapassagem. Você não pode passar o seu carro se você não estiver na mesma marcha ou numa marcha superior ao carro que tá na tua frente. Um exemplo disso imagina que eu tô parado aqui na pista e eu parei minha jogada. Terminei minha jogada, meu carro tá na marcha 4. O Fabrício, ele tá atrás de mim. Mas se ele tiver marcha 1, se ele quiser me ultrapassar, ele tem que 1, 2, 3, 4 pra me passar. Ele não tem espaço pra isso. É como se eu tivesse uma velocidade tão mais rápida que a dele, que ele não tem como acelerar o suficiente pra me passar. Eu não tenho potência pra passar, né? Ele não tem potência, exatamente. E aí, ele acaba o turno dele. Ele não pode mexer no carro dele mais. Pô, eu tinha esquecido disso, Fabrício. Eu tinha esquecido disso. E isso é uma regra muito bacana que faz uma espiranhagem absurda. Dá uma reviravolta no jogo, exatamente, cara. Eu já vi um cara que tava em terceiro, conseguiu ultrapassar os 2 caras que estavam primeiro e fazer um combo desse. De ficar com a marcha maior na frente dos caras que estavam com a marcha menor. Pô, cara, mas olha entendeu? Só. Aí que tá. Aí ficou fila indiana, um atrás do outro. Pô, mas eu comecei, depois de algumas partidas, você entende, né? Esse macetinho, bem lembrado, cara, da ultrapassagem. E quando você assume uma posição à frente, assim, de outros carros, não precisa ser o primeiro, mas, sei lá, às vezes você tá no segundo pelotão e aí tem alguns 2, 3 pessoas atrás de você meio que entende que quem vai determinar a velocidade de uma saída de curva é o primeiro que sai dela. Então, tipo, quando tu sai da curva, você já mete uma marchinha um pouquinho mais alta, dá uma puxada mais forte, justamente pra galera que veio reduzindo não ter pressão pra sair, sacolé? Não ter pressão pra sair. E aí a galera para no meio da curva, cara. E você começa a ver. É quase um take that, porque a galera vai ficando puta. É quase sacanear os amigos, né? Tem essa piranhagem aí no meio do jogo.
Pô, Fabrício, muito bem lembrado. Aí até me fez repensar aqui, cara. O teu pensamento sobre o jogo, o que tu acha sobre o jogo. Né? É, exatamente, cara, porque isso dá uma vantagem pra quem tá na frente, Sim. ponto, mas ao mesmo tempo, nas nossas partidas, foi motivo de mudança de estrutura, mudança de posicionamento absurdo. Não, mudança até de tática de como você movimenta. Por que acontece? É como na Fórmula 1. Se você não tem tráfego na frente, tu senta o pé, maluco. Vambora. Quando tá ali aglomerado, meu irmão, é um querendo piranhar o outro. E, cara, eu já cheguei numa curva aonde tinham 4 malucos na curva. E aí tu tem que fazer aquele cortezinho diagonal, sabe qual é? Pra ir pra um lado e pro outro. Aí na outra curva, chegou 2 caras juntos. Os caras pararam no início da curva, numa curva com 2 faixas. Então, por mais rápido que você viesse, você teria que frear pra parar atrás deles e todo mundo poder fazer a curva junto. Então tem essas piranhagens, né? É óbvio que quando você tá jogando no início, você tá começando a jogar, tu não vai ter essa malandragem. Tu vai jogar ali mais straight, né? Mais linearmente. Mas, pô, como a gente falou lá no início, foi um dos jogos que a gente mais jogou no início da quarentena. A gente jogou partida pra cacete dele, sacou? Eu nem sei, eu acho que aqui no BGA, cara, fala aqui, eu tive 4 vitórias em 12 partidas disputadas, cara. Pô, maneiro, cara. Sacou? Já foram 12 partidas jogadas, a gente jogou muito ele no início da quarentena. Então tu vai pegando essa malandragem pra você poder ir pra um lado, poder ir pro outro, saber como é que joga. Então ele deixa de ser simplesmente um jogo de que quem tá na frente ganha pra ser o cara que gerencia melhor o risco e sabe a hora de atacar. Às vezes tu fica ali no bolinho, né, que muito parecido com o Flame Rouge, né, cara? Tu pega o vácuo do cara, sim, né, que é o de bicicleta. Né? O Flame Rouge também é Push Your Luck, né? Push Your Luck, pra quem não sabe, é basicamente você testar a sua sorte. Você usa algum artifício, ou seja dados, sejam cartas, você vê se você tem sorte na rolagem. Isso é o Push Your Luck. O Push Your Luck, no caso do Rallyman GT, é com dados, né? No caso do Flame Rouge, que é um jogo de bicicleta que a gente tem podcast aqui feito, inclusive com o Fabrício, é na hora de você comprar carta, né? De você ver a sua mão de cartas ali e setar suas cartas. Tem essa parada. E é isso, né? Na hora de você comprar isso, você vai comprando as cartas e vai vendo o que vem de bom. E tem o vácuo lá, né? De bicicleta, o cara pegar o vácuo e junto, o cara anda mais também, porque ficou no vácuo do outro que tá na frente. Então isso faz um diferencial. E no Rallyman GT fica essa estratégia. O Fórmula D, ele tem apesar dele ter a rolagem de dado, a testagem de sorte dele eu acho mais segura. Ele é uma coisa que é mais dentro... A sensação, pelo menos, ela é uma coisa que parece que eu controlo mais. Que como é que é o Fórmula D pra quem nunca jogou? Ele também é com dados, mas cada dado é uma marcha e tem um valor diferente. Então, por exemplo, a primeira marcha, ela é um D4. Ela não vai de 1 a 4, ela vai de 1 a 2, tá? Você pode andar de 1 a 2 casas. Aí você rola o dado. Se você tirar 1, o seu carro anda uma casa só. Se você tirar 2, o seu carro anda 2 casas só. Todos os dados são assim e os números são diferentes. Então, na sexta marcha, o seu dado vai de 32 a não sei quanto, mal. É absurdo, até 32. É uma pontuação absurda. Ele vai, sei lá, de 25 a 32. É muita coisa. Então, quando tu tá acelerando, pisando no máximo, tu rola um dado desse da sexta marcha, meu irmão, é quase um D100 essa porra. Aí tu vai botar a parada... Cara, você tem que prever, calcular a curva, ver se vai entrar. E o seu teste de sorte, ele tá dentro dessa margem, desse número do que o dado pode te oferecer. Então, você calcula isso. Pô, vou rolar a sexta marcha. Eu posso andar 32 casas entre 25 e 32. Será que com 25 e 32 casas eu consigo fazer essa curva sem estressar o carro, freando aqui? É mais ou menos parar o que a curva pede, né? Você conseguir parar 2 vezes ou uma vez na curva antes de fazê-la, né? Exato. E quando você joga no modo avançado do Fórmula D, você tem a questão dos pontos variados do carro, né? Então você pode usar numa curva, freio motor, você pode queimar pneu, você vai dando dano em locais diferentes do carro, danificando e estressando ele de outras formas. E aí você só vai consertar isso no box. Exatamente, no box. Mas o lance é, a sensação que eu tenho nesse gerenciamento de risco, ela é muito mais na minha mão do que do Rallyman, cara. Eu gostei do Rallyman, ele é simples, mas ao mesmo tempo eu achei ele muito mais aleatório do que o Fórmula D, por exemplo. Eu acho essa questão das marchas no Fórmula D, pra mim é o que torna ele brilhante. Porque é isso, cara, é você, eu vou pegar o dado mais pra frente, vou forçar mais meu carro, não, vou dar uma segurada aqui, vou manter esse dado, ou vou voltar pro dado anterior. E essa é a versão mais avançada dele, que você vai destruindo o teu carro pelo caminho, é muito legal. Ele vem do original da versão francesa, né, do Fórmula 2. Fórmula 2. Que era isso, cara. Você ia arriscando teu bloquinho, teu carro às vezes chegava você, o cockpit, andando. É um volante, né? E o vira-lata caramelo andando do teu lado, né? E o vira-lata caramelo te ajudando. Mas, Kaká, o que você acha dessa diferença do Push Your Luck especificamente do Rallyman, que são os dados que você vai rolar, cada dado pra marcha com as 3 exclamações, pro Fórmula D? Essa comparação, você achou que funcionou bem isso? Você acha que é legal? O que tu achou, cara? Não,
então, eu acho a ideia do Push Luck muito bacana. É um diferencial que faz você ter, por exemplo, ter os 2 jogos na tua coleção. Ah, cara, vou ter os 2 na minha coleção porque um trabalha de um jeito e outro trabalha do outro. Se eles fossem muito parecidos, você realmente ia escolher um e não ia mexer no outro. Eu acho que você ter essa opção de, esse aqui eu vou trabalhar mais com sorte, esse aqui eu vou trabalhar mais com a estratégia das marchas. Eu acho isso a grande graça do diferencial dos jogos, né? Mas tu acha que fica mais light o jogo por causa disso? Não acho mais light, não, porque ele tem muito disso de você, apesar do Pusher Luck, você precisa, não, cara, eu vou tentar jogar todos os dados, aqui eu vou tentar de dado em dado, aqui eu vou... Ele tem uma certa a estratégia presente, sem ser bobão, assim, não... Ele é um jogo simples, mas não é um jogo simplório, é isso? Eu acho que vocês estão errados, porque acho que de todos os jogos de corrida, o Ave César é o melhor. Sacanagem! Brincadeira, pô. Estão sem brincadeira, gente. Tô brincando. Não, e, cara, assim, eu jogos de corrida eu gosto pra cacete. Tem uns jogos, cara, que, por exemplo, tem o Snowtails, que é de corrida de trenó. Cara, que é um jogo que eu me amarro pra caralho. Que é isso, você tem 2 decks, um pra cada cachorro. Olha! E às vezes você tem que equilibrar, porque um cachorro, pra você virar à esquerda, você tem que botar o cachorro da esquerda correndo mais do que o da direita. Não, da direita correndo mais do que o da esquerda. Caraca, é muito foda. É uma porra graduação o jogo, né? Como é que é o nome do jogo? Snowtails. Ah, Snowtails. Cara, que bacana. Vou procurar, cara. Não conhecia, não. Só pra vocês terem uma ideia, no Board Game Geek, são 674 jogos cadastrados como Auto Racing Sports, sabe qual é? Ou seja, tem jogo de corrida pra cacete, cara. Não, e você falou só Auto Racing, né? Que é jogo de corrida de carros, de veículos, de automóveis, de certa maneira. Isso aí. Não, e é isso, o jogo das bicicletas, que agora eu esqueci o nome, Flame Rouge. É maneiro pra cacete. Porra, o Flame Rouge é maneiro pra cacete. É muito bom também. O Snowtails tem um chamado Power Boats, que é de corrida de barco. Olha! Cara, que usa D3. Caraca. Dado de 3 lados, cara. Ah, é? É irado. Caraca, é irado demais. Então você tem umas variações doidas, cara, que tentam exatamente isso, fugir rola dado anda 2, rola dado anda 3, rola dado anda 5. Um jogo de corrida que eu gosto pra cacete, Jamaica. Jamaica é um jogo bacana, cara. Tá tu aloca o dado de dia e de noite. Tem isso, né? Você tem um deckzinho de cartas, e aí você vai fazendo algumas ações, bota os dadinhos, isso, aí tem que ir coletando gold, fazendo... Assim, ele é um jogo de corrida, sim. O Jamaica é divertido, É um family game. Você não pode cobrar muito dele. Pois é, eu acho que eu tenho uma certa birra, cara. É um dos jogos mais bonitos que eu já joguei. O Jamaica? É o mais bonito que eu já joguei. Porra, a produção dele é muito linda. Diogo, se tu botar as cartas uma do lado do outro, vira um panorama de jogo. Ah, não, eu tô ligado. A própria caixa, né, ela é um baúzinho, assim, pra você abrir. O jogo é bonito mesmo. Não acho que seja o mais bonito que eu já vi, não, mas ele é bem bonito. Mas eu tenho um problema com o jogo de corrida, porque acho que nós todos aqui gostamos muito de corrida, né? E eu gosto muito de Fórmula 1, e eu gosto muito de ver estatística de Fórmula 1. E quando eu penso num jogo de corrida, eu raramente penso num party game, sabe qual é? Eu geralmente penso numa parada que eu vou ficar de braço cruzado, em pé na mesa, calculando as minhas paradas e tentando calcular o que os meus amiguinhos estão aqui estão fazendo também. Então eu vou fazer o meu cálculo, marco lá. Tá, beleza, eu vou rodar esse dado aqui, show. Aí eu falo, tá, o que o fulano vai fazer? Ele vai entrar ali? Porra, se ele fizer aquilo eu vou me arrebentar, então é melhor dar uma segurada mais. O que o fulano de lá da frente vai fazer? Porra, isso aqui. Então pra mim é um jogo que eu tô totalmente concentrado, porque é número, cara. Pra mim, corrida é número. Cara, dado tal, número tal, aceleração, reduz aqui, danifica lá, volta pra cá, pra eu ganhar aqui, depois entra no box lá. E quando você, sei lá, eu não tô desmerecendo o Rallyman GT não, pelo amor de Deus. Não quero, o jogo é muito divertido, tá, gente? Não tem nenhuma editora no Brasil que tá vendendo, então também dane-se, mas ele é muito divertido, vale muito a pena você jogar. Se você tiver a oportunidade de jogar o físico, vale a pena. Se tiver a oportunidade de jogar o digital, joga o digital. Tem no BGA, talvez tenha no Tabletop Simulator. Tem sim no Tabletop Simulator. Mas, cara... Eu acho ele muito leve, cara, o Rallyman. Leve? Eu acho o Rallyman leve. Depende, essa parada que eu falei, eu tava falando... Pra mim é mesa. Bom ponto. Os jogadores que vão jogar e a pista que você vai jogar que vai dizer o quanto pesado ele vai ser, sacou? Eu fiquei muito marcado com a questão da largada, né? A largada ser um definidor muito bom. Se você largar em primeiro, cara, você tem pista... Só que isso é pra toda a corrida, né? Óbvio. Você tem pista livre, você determina o ritmo nas curvas, você tá ali com o horizonte liberado. Isso é realidade, né? De qualquer corrida. Quando você sai atrás no Rallyman GT, é muito difícil. Você tem um caminho. Além de você ter que trabalhar as curvas, você tem que trabalhar suas ultrapassagens, suas acelerações. Então é um trabalho complexo, como é na vida real. Não tô desmerecendo, não. E agora eu tô começando a mudar de ideia até sobre o jogo.
A mente do Diogo Braga, né? Daqui a pouco vai virar o melhor jogo do mundo. Não, isso não vai. Mas, cara, não sei porquê, cara. Sei lá, cara. Talvez eu esteja errado, sabe? O jogo, ele é uma... Será que é o fato, Diogo, de simplesmente alocar o dado e tentar a sorte faz você pensar que ele é muito simples e muito bobinho? Pode ser isso, cara. Talvez. Acho que é a questão do pisar fundo, saca? Porque se a pessoa não quer jogar sério, ela pode simplesmente sair pisando fundo, sabe? E ela pode dar uma cagada. Jogar esse todo. Dane-se. Exato. E ganhar assim, né? Ela pode dar sorte de pisar fundo todas as vezes. Meteu o Nakajima e vai, né? E ganhar o jogo. Obviamente ela ainda vai ter que compensar nas curvas, vai ter que fazer um trabalho ali de curva. Mas ainda assim, cara, tem condição de ganhar o jogo. É complicado. Não se preocupando. É ruim? Não é ruim. Pode acontecer na vida real? Pode acontecer na vida real. É justo que esse open definir isso. Mas, tipo, eu gosto dessa parada mais trabalhosa no jogo de corrida, de você pensar mais. Sei lá. Então o seu jogo seria o Fórmula D, Diogo Braga? Não, pra mim o Fórmula D, não vou botar o pit car na mesa, tá, Kaká? Em seu respeito, pra gente manter porque pit car disputa... é peteleco, porra, caralho, qual a dificuldade? Exatamente. Pit car é bom demais, cara. É bom, mas é um jogo de peteleco, é destreza, cacete. Pô, mas é o concurso. Eu acho que o Kaká já definiu que é um dos melhores jogos de corrida pra ele, e o pit car, pra mim, a minha versão do pit car, que é homemade, é um dos melhores jogos de corrida que eu tenho. Outro dia eu tava falando que o Afonso 3D, ele joga pit car cheatado, né? Porque o peteleco dele é mais forte, né, mano? É verdade. Ele tem um dedo forte pra cacete. Exatamente. Direcionando aqui para o final do nosso programa, considerações finais. Fabrício, você vai agora, deixa o Kaká por último. O que você achou? Considerações pra galera, terminando o programa, conclusão aí, tudo que você jogou, sua experiência, o que você achou de Rallyman GT? Cara, Rallyman GT, ele é um jogo que, como eu já falei antes, de gerenciamento de risco, e é um dos melhores nisso. Ele parece bobo, porque você vai alocar dados e vai fazer a gerência em cima disso. Tem jogos que tem muito mais componentes para você poder gerenciar o risco. Mas o Rallyman, ele é honesto no que ele te entrega. Ele não quer ser um jogo muito pesado, ele quer ser um jogo leve que você ensina rápido e bota para jogar com amigos no gamers, por exemplo, né? Mas ele vai ter aquilo ali, meu irmão, presta atenção no que você tá fazendo, sacou? Não sai que nem um louco. Administra. Tá atrás, vai devagarinho, vai com o maluco da mole, tu chega e pega. Se o cara que estiver na frente rodar uma vez, der um mole, errar uma sequência de marcha e você conseguir passar ele, ficar com a marcha maior, acabou. Então você... Até sair de uma curva errada, né? Saiu de uma curva errada, na próxima vez é você jogar, tu passa o cara porque a marcha dele tava baixa. E aí tu... Exatamente. Espera o bot, né? E é um gerenciamento de risco e uma torcida pro cara não gerenciar o risco dele e dar e rolar, sacou? Então, cara, eu falo muito isso nos meus vídeos, que é o jogo honesto, né? O Rallyman GT, ele é um jogo de corrida honesto. Ele não quer ser o melhor jogo de corrida, mas ele tá muito longe de ser o pior. E ele te entrega entretenimento. Cabe mó galera, cara. O jogo cabe 6 pessoas. O Didi vai concordar comigo, né? Ele não quer ser um Fórmula D, mas ele entrega um bom jogo. É verdade. Então cara. Ele é um jogo que cabe 6 pessoas e vai se divertir às 6 ali. Todas as partidas que a gente jogou, a gente sempre riu bastante. Sempre foi divertido de ver um sacaneando o outro. Então, parabéns pro Rallyman GT. Olha aí, que maneiro. E Kaká, você? Conclusões finais aí sobre Rallyman GT. A carona no que o Fabrício falou. Ele entrega o que ele se dispõe a entregar, que é um jogo tranquilo de jogar, tranquilo de explicar, acessível para todo mundo que vai chegar para jogar. Não tenta ser o melhor jogo, mas ele tenta ter diferenciais. Ele tenta não aparecer ali naquele meio. Porra, eu não sou o melhor, mas olha só, eu existo. Eu tenho um negócio aqui que é diferente, que pode chamar atenção. Então acho que ele tem crédito, sim. Ele é um bom jogo. Deveria... Eu acho que é um jogo que deveria vir pro Brasil, porque a gente carece de bons jogos de corrida. Tirando o Fórmula D, você não tem mais muita coisa. Então acho que a gente merecia mais. Até porque o brasileiro curte os jogos de corrida, né? A gente joga RPM, Cockpit antigamente. Eu adorava jogar RPM. Nossa. Cara, quando eu vi o Cockpit pela primeira vez, que é um jogo simples, até mais perto do que a gente tinha de acessível, assim, dos outros jogos, era uma revolução, cara. O Cockpit foi inacreditável. Cara, eu não. Falei, caraca, que é isso, cara? Eu sou um piloto de Fórmula 1, cara. Não, pois é. Cara, eu lembro de eu não sei se vocês lembram também, era um que você usava eram uns adesivos que colavam e soltavam da pista, e cada adesivo tinha um caminho. Era como se fosse aquela corrida de caneta, só que você já tinha os adesivos pré-setados. Então você colocava, os adesivos faziam o caminho, não podia passar um adesivo em cima do outro. Cara, eu lembro de quando eu joguei isso nos anos 90, eu falava, caraca, que jogo brilhante, porque você não tem sorte envolvida, você tem lá um set de adesivos e você usa aquilo.
E Cacá, é isso, cara. A gente sempre curtiu muito. Diga eu lá. tenho, na verdade, dei pras crianças um jogo chamado Corrida... Cara, Corrida alguma coisa, que deve ser uma derivação desse jogo, só que ele é com imã, cara. Os adesivos são imãs que você fica botando nas pistinhas e tirando. Eu às vezes, hoje em dia, nessa época de quarentena, de maneira alguma, mas às vezes eu ia em loja de festa, em loja de presentes, paradas assim, e ficava vasculhando. E aí a loja que tinha muita coisa, muita parada de festa, não sei o quê. E ficava olhando, porque dentro da parte lá de saquinho de brinde, que você vai fazer pra criança, aí você bota jujuba, coisinha, quando ele tem um setor, nessas lojas de festa tem um setor desses porra gigante. Além de eu comprar envelope pra minhas cartas de jogo de tabuleiro, eu falei isso no episódio passado, eu ficava olhando esses joguinhos de baixo custo. Então você tinha lá, sei lá, quebra-cabeça por R$2, joguinho de, sei lá, de peteleco por R$5. Você tem diversos micro-joguinhos desses feitos de maneira bem barata disponíveis lá. Só que essas empresinhas que fazem esses jogos assim, elas têm uma parada que as empresas maiores não têm, que é a liberdade de fazer uma merda. Só que elas podem porque o custo é muito baixo. Então, tipo assim, elas podem fazer um lote de, lá, 2.000 negócios desse aqui, que vai vender cada um a R$1, cara, R$1,50. Se não deu certo, dane-se. Alguém vai comprar. Alguém vai comprar, porque pai e mãe, quando tá comprando brinde pro filho, tá nem aí qual é o tipo do jogo. Tirando alguns animais, como eu, que vão à loja, ficam olhando, esse jogo é sobre o quê? Deixa eu ver. Ficam reparando essa parada. E só que às vezes essas empresas fazem algumas paradas muito legais. E eu vi esse joguinho de corrida, que é com o imã, foi comprado dessa maneira, numa lojinha de festa. Joguinho pequenininho, tamanho da palma da minha mão. Você arma, uma mapinha, né? Você arma, ele é um mapa fixo, uma pista fixa. Você vai colocando os imãs com os seus carrinhos. E eu achei um jogo chamado Estacionamento Maluco. Que é um jogo, basicamente, você tem vários carros num quadrado, assim, num tabuleiro. Você tem vários carros amarelos e um vermelho. É tipo Rush Hour. Você tem que sair com ele pela... Exato, é só isso. Tipo, é Rush Hour. Versão Paraguai. Agora porque custou R$5. O cara pode fazer isso, né? Você não tem patente sobre jogos, sobre regra, né? O cara só não pode usar a mesma ilustração e o mesmo nome. O resto o cara pode copiar exatamente igual. Por isso que a China aí tava fazendo um monte de jogo aí. Pois é, então... Você pega aqueles sites chineses, cara, eles fazem até o que não pode, né, cara? É bizarro. É bizarro. Mas então, Rallyman GT aprovadaço. Aprovadaço, com certeza. Senhoras e senhores, vamos encerrando por aqui. Muito obrigado a todo mundo que ficou até aqui. Se você ficou até aqui, eu peço, aproveito para pedir também que você compartilhe esse episódio, dê uma tweetada, fala, assistiu, eu vi esse episódio do Board Dia, ficou muito bom, ficou muito ruim, esses caras são bons, esses caras são ruins. Comente, dê sua opinião sobre o jogo também, ou aqui nos comentários do próprio podcast, ou lá nas nossas redes sociais. Também a minha rede social tá aqui na postagem, a do Fabrício também tá, e a do Kaká tá lá. Você pode comentar, comenta o que você achou, se você já jogou, se você não jogou, e mande suas dúvidas, suas perguntas que a gente responde na medida do possível. Muito bem, Fabrício, muito obrigado pela presença. Kaká, você também, obrigado por ter participado. Foi maravilhoso, um grande beijo pra todo mundo. Valeu todo mundo que escutou, um grande abraço e valeu! Este podcast foi editado por Léo Oliveira.